Oi meninas, o passo a passo de hoje é uma peça que foi sugestão da Vanessa e da Yara pelo Instagram, tá? E a Vanessa, ela me passou as medidas do leitor digital dela, que é um leve, e ela me passou que o dela tem 12 por 16,6 mais ou menos, tá? Então, e eu, pelo que eu vi na internet, boa parte desses leitores digitais, eles têm esse mesmo tamanho, então eu acredito que esse modelinho vai servir para vários modelos de leitor digital, tá? O tecidinho que eu tô usando hoje é lá da nossa parceira Fifilux. E usando o cupom ARTEDAB nas suas compras, você ganha um brinde do site. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, pra fazer essa capinha, eu sugiro que você primeiro monte o molde num papel cartão ou numa cartolina, alguma coisa assim, tá? Você vai montar 3 moldes. Um vai ser pro corpo e ele vai ter 21 por 30. O outro vai ser da abinha e ele vai ter 15 por 10 e você arredonda aqui um dos ladinhos, tá? E o outro vai ser de 7 por 7. Daí, como que eu fiz? Pra cortar essa parte do corpo, eu peguei um pedaço de tecido um pouco maior do que o meu molde, fixei ele na manta e daí coloquei o molde em cima assim, eu risquei no tecido esse meu molde e passei a costurinha aqui, porque daí esse meu retângulo vai ficar bem certinho, tá? Pro forro, eu também fiz com o mesmo molde, só que aqui eu aumentei 1 centímetro. Então, ao invés de ter 21 por 30, ele vai ter 21 por 31, tá? Porque esse 1 centímetro a mais aqui vai ser... a gente vai usar para fazer um acabamentinho depois. Aquela parte de 7 por 7, eu cortei 4 vezes no tecido, tá? E daí eu passei ele dobradinho assim, ó, pra ele formar um triângulo, tá? Todas essas partes eu fiz a mesma coisa. E pra abinha, eu já fiz o que eu costumo fazer sempre. Eu corto ela um pouquinho maior, aqui o meu tecidinho tá dobrado, tá? Risquei aqui com o meu molde e daí eu vou passar uma costurinha por cima. E pra fazer essa peça, a gente também vai precisar de 13 centímetros de velcro, tá? Mas você pode usar outro tipo de fechamento que você preferir. Bom, gente, eu vou começar como eu sempre começo, pela abinha, tá? Aqui, como a minha já tá riscadinha, eu vou só passar uma costurinha aqui por cima do meu risco e vou deixar essa parte que não tá com as curvinhas aqui aberta pra desvirar. Daí eu vou recortar o excesso, vou desvirar a peça e acertar no ferro, tá? E aqui eu vou colocar o meu velcro depois que a minha aba estiver pronta já, tá? Mas se você quiser, você pode colocar antes de você fechar a abinha, tá? Você mede aqui, coloca aqui assim e daí depois você costura a aba pra ficar certinho. Mas eu vou costurar depois que estiver pronto mesmo. Bom, gente, aqui já tô com a minha abinha pronta, tá? Eu costurei o velcro, eu costurei a parte mais áspera aqui na aba, tá? E aqui a minha distância foi de 1,5 cm, e daí aqui ele tá centralizado, tá? Como ele tem 13 centímetros e a minha abinha tem 15, dá 1 centímetro daqui e 1 daqui, tá? Se você preferir marcar antes já, mas é só centralizar. Daí agora, a gente vai pegar a parte do corpo e vai marcar o meio aqui da peça na tua esquerda, tá? Pra gente poder colocar a abinha. A minha abinha aqui eu acabei fazendo com a estampa na direção errada, então eu vou ter que colocar ela de ponta cabeça agora pra finalizar a peça pra vocês. Mas daí tem que olhar a aba antes, tá? Pra fazer ela... seria do outro lado daí que eu devia ter feito, tá? Daí agora eu vou passar uma costurinha aqui pra segurar e daí vou marcar a posição do outro lado do velcro e já vou costurar esse velcro. Bom, gente, aqui já tô com a outra parte do meu velcro costuradinho, tá? E daqui, ó, da lateral pro comecinho do velcro, deu 3 centímetros certinho, tá? Onde eu medi. Aí agora a gente vai deixar essa parte um pouquinho de lado e a gente vai montar o forro. O forrinho vai ser assim, ó. A gente vai pegar e daqui dessa lateral pro meio, a gente vai marcar 14 centímetros. E eu vou fazer um risco aqui com essas canetas que apagam com ferro, tá? Daí agora a gente vai pegar aqueles quadradinhos que vão ser onde o leitor digital vai ficar encaixadinho. E a gente vai posicionar um em cada lateral aqui, dessa maneira. Você vai alinhar ele com esse risco que a gente fez e o outro com as pontinhas. Daí você vai fazer essa montagem assim, vai colocar os alfinetinhos
E a gente vai costurar na máquina pra segurar ele desse jeito, tá? Aqui ele ainda tá sem o acabamentinho, porque eu vou fazer o acabamento depois, tá? Eu já volto mostrar pra vocês. Bom, gente, agora já tá costuradinho aqui as minhas abinhas, tá? E agora a gente vai fazer o acabamentinho dessa lateral aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai puxar um pouquinho esse tecido e cobrir a costura que ficou ali, tá? Essa rebarbinha de tecido. Vai fazer bem assim, ó. É só uma dobrinha que você vai fazer por cima. Essa dobrinha, ela não pode ultrapassar aquele 1 centímetro que a gente deixou de sobra, tá? Mas não precisa nem ser muito grande, ó. A minha aqui não deu nem 1 centímetro. Daí você dobra ela pra cima aqui onde ficou a lateralzinha do tecido ali. Daí agora a gente vai passar uma costurinha reta aqui nessa parte inteira e já vai dar acabamento nessa parte interna. Se você quiser, dá pra passar no ferro antes de costurar também, pra ficar bem retinho, tá? Ó, gente, aqui eu costurei, tá? Costurei bem na beiradinha aqui, então ele não, mesmo se puxar, a gente não consegue ver aqueles fiadinhos, tá, desse tecido. Então ele ficou com o acabamento assim. Aí agora, a gente vai pegar a nossa parte do corpo e colocar direito com direito, aqui com o forro. O meu aqui deu bem certinho o tamanho, tá? Mas se acabar sobrando por causa daquele centímetro que a gente deixou mais no forro, só cortar ele e alinhar junto com a parte do exterior, tá? Agora eu vou só colocar os alfinetes aqui e já vou passar uma costura toda a volta. Bom, gente, aqui eu já prendi, daí agora eu vou começar a costurar toda a volta, tá? A minha medida aqui é um pouquinho menor que a margem do calcador, tá? E eu vou deixar uma aberturinha pra desvirar nessa parte onde não tem os encaixezinhos pro leitor digital, tá? Então, naquela parte que tá só lisa. Vou começar a costurar por ela, porque daí na hora da gente desvirar vai ficar mais fácil. Pronto, gente, agora eu já costurei a toda a volta. Eu vou cortar aqui essas pontinhas pra na hora da gente desvirar ficar certinho. E daí eu vou desvirar a peça, aqui pelo buraquinho que eu deixei. Ó, meninas, aqui eu já desvirei, tá? E eu também acertei essa peça no ferro, antes de rebater essa costura, porque daí ela vai ficar bem certinha, tá? Sempre é bom trabalhar com ferro em peça que é, assim, muito quadradona, tá? Daí aqui, ó, tá a minha aberturinha. E eu vou passar esse pesponto de forma que feche essa minha abertura, tá? E aqui eu aumentei um pouquinho o ponto da minha máquina também pra pespontar. Quando chegar aqui nas abinhas, coloca a mão embaixo, assim, pra você ir sentindo se ele não puxou, tá? Se a máquina não acabou puxando e não dobrou essa abinha ali. Bom, gente, e ficou assim a nossa peça, ó. Aqui com um espacinho pra colocar o leitor digital. E aqui, essa parte eu deixei sem nada, mas se você quiser, você pode colocar um bolso ou colocar uma abinha pra pessoa poder carregar um papel ou alguma outra coisa junto. Daí vai da tua escolha, tá? Querer colocar mais alguma coisa nesse pedaço aqui. Eu fiz só ele simples desse jeito mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu curtir. Até o domingo que vem. Tchau!